Olá, caríssimo, olá, caríssima. Meu nome é professor Tiago Rocha Ciferman e hoje estamos aqui para ter o primeiro, espero que de muitos encontros, acerca de algumas temáticas de direito penal, sempre abordando estes diversos temas nesta mesma plataforma, tá bom? Então, você OABeiro, você concurseiro, você que está na sua graduação ainda, sente-se, preste atenção, pegue o seu Código Penal, a doutrina de que você mais gosta e vamos estudar. Primeiramente, eu tenho um questionamento a você. O que é iter criminis? Fácil, né? Se você falou que é o caminho do crime, você está certo. Mas olha, se é um caminho, então precisamos cumprir certas fases, certas etapas, que obrigatoriamente são necessárias para que cheguemos finalmente no que é o crime. Então vamos lá? A primeira etapa é a cogitação. A cogitação é aquele fenômeno meramente cognitivo que todos nós estamos aptos a realizar. O que é isso? O fato de você pensar que vai cometer o crime ou como você vai cometê-lo, por si só não pode ser reprimido, porque você só tem que entender que o pensamento não pode ser punido. É isso que você tem que saber. Cogitationes poenam nemo patitur, ok? Então, convenhamos, simplesmente você pode pensar que vai roubar alguém, que vai matar alguém. Você pode pensar ainda... Você me entendeu? Você pode pensar muitas coisas, tanto faz, não interessa a mim e nem ao direito penal o que é que você está pensando, porque tem viabilidade de jamais ocorrer. Viabilidade não, né? Pelo menos em relação a essa última aí, realmente nunca vai ocorrer, tá bom? Então, ó, você está parado nessa foto tanto tempo, vamos lá continuar a nossa aula. A segunda etapa, a segunda fase, são os atos preparatórios. Os atos preparatórios seriam, por exemplo, você comprar a arma para realizar o homicídio. Ora, é um ato meramente preparatório para o crime de homicídio, então você não poderia responder pela tentativa de homicídio estando apenas comprando a arma, mesmo que você confesse que comprou a arma para realizar este crime, ok? Tranquilo? Então vamos conjugar o ato preparatório como etapa inicial juntamente com aquela fase cognitiva. O que você percebe? Se você falar, hoje eu mato alguém, isso não pode ser punível, exatamente. Do mesmo modo que após você pensar isso, você começar a municiar a sua arma, querendo realmente municiá-la para matar, você também não poderá ser punido. Por quê? Porque a cogitação e os atos preparatórios são impuníveis, caríssimo. Exatamente. Sabido isso, vamos para a terceira etapa, que é a execução. A execução, sim, é uma etapa sobre a qual o direito penal revela uma atenção especial. Por que uma atenção especial? Porque é a etapa que passa a demonstrar o grau de periculosidade de um dado comportamento e, por causa disso, exige em contrapartida a tutela sancionatória do direito penal. Enfim, após a execução, chegamos na consumação. E a consumação é de fácil percepção, tá bom? Lembramos aí que tem crimes em que a gente vê essa consumação propriamente dita, que é o resultado, e tem crimes que nós não conseguimos percebê-lo, tá? Mais à frente, em outra aula, nós conversamos sobre isso. Mas a consumação é quando você pensa, você prepara para praticar, você executa e finalmente você alcança o seu desígnio. Pós-consumação, temos o mero exaurimento. Achou que tinha acabado? Não acabou não. O mero exaurimento é aquele fenômeno jurídico de só menos importância. Só menos importância porque grande parte da doutrina entende que o mero exaurimento não é uma fase que caracteriza qualquer tipo de incremento de responsabilidade ou responsabilidade do agente. Então você já entendeu. Você não pode ser responsabilizado pelo mero exaurimento. É o mesmo que você dar um tiro na cabeça de alguém, posterior ao tiro você vai lá e chuta o corpinho sem vida. Já viu? Tem como você responder por aquilo? Não, seria um mero exaurimento do crime, né? Você foi lá e matou a pessoa e, enfim, jogou ela, bateu nela, cara, já está morto. O mesmo você pode aplicar para um outro exemplo significativo, quando você rouba ou quando você furta e vende a mercadoria. Pensa comigo. A vítima já sofreu a despatrimonialização, ela perdeu aquilo que já pertencia a ela, não perdeu? Por quê? Porque houve subtração de coisa alheia móvel. Se ela já perdeu aquilo, não interessa o que o autor do crime vai fazer com o objeto material. Se ele vai quebrar o relógio, se ele vai vender o relógio, porque a vítima já perdeu. Mas, professor, eu sou a vítima. Eu queria o meu bem de volta, ele foi e danificou. Perdeu, malandro. Você está entendendo, caríssimo? Você perdeu. Então quer dizer que se houver uma nova conduta deste mesmo autor contra o mesmo objeto material,
que não expressa o quê? Um grau de lesão superior à conduta anterior, que foi o fato do furto, que já esgotou o seu potencial lesivo, esse seria o mero exauriamento. Você não pode ser responsável por isso. Isso não significa que o mero exauriamento não tem importância, tá? O mero exauriamento, de acordo com o legislador, tá bom? Ele pode servir como uma causa de aumento de pena, por exemplo, e ser utilizado também nas circunstâncias judiciais ali para aumentar a pena. Então, cuidado com isso. Posterior ao mero exauriamento, nós podemos observar agora sim esse perpassar. Onde foi que começamos e onde é que estamos terminando? Começamos a partir daí da cogitação dos atos preparatórios, aquelas etapas iniciais impuníveis, via de regra. Posteriormente temos a execução, a consumação e o mero exaurimento. Saindo deste contexto, nós temos que nos perguntar por que temos que entender o que é iter crimes? Tá bom, você entendeu, mas por quê? Para passar na prova. Tá de sacanagem comigo, né, caríssimo? Não é para passar na prova. Você entendeu o iter crimes porque você precisa saber quando é que ocorre a tentativa. Exatamente, você estudou o caminho do crime para saber onde é ou qual o ponto deste caminho que você ou que ocorre a tentativa, que você pode perceber que ocorre a tentativa. Para sabermos a partir de quando, então, ocorre a tentativa, temos que relembrar. Já sabemos que o pensamento por si só não pode ser punido. Nós entendemos também que os atos preparatórios não são punidos como etapas iniciais, mas os atos preparatórios não são punidos via de regra. Regra, lembra disso? Tá aí, ó. Tem como grifar, mas não. Cheguei bem próximo. E por que regra? Porque comporta algumas exceções. Vamos mais fundo. Essas exceções são, por exemplo, existem outras, o artigo 288 e 291. Eu quero que você se imagine com outras 3 pessoas. Vocês estão ali confabulando, vocês estão engendrando um dado crime. Vocês estão falando em voz alta. Vamos fazer isso, aquilo outro, ok, vocês vão praticar esse crime. Se não existisse o artigo 288, vocês não poderiam ser reprimidos por essa conduta, porque essa conduta é representativa de uma preparação para o cometimento de crime e por si só não existe tutela penal sobre ela. Mas o legislador considerou esta conduta autonomamente com certo grau de periculosidade. Então ele resolveu criar um tipo penal autônomo e agora sim, por meio desse tipo penal autônomo, é possível reprimir um mero ato preparatório. O mesmo acontecendo em relação aos petrechos para falsificação. Você tem maquinário para falsificar moeda dentro de casa. Se não existisse do artigo 291, você não poderia ser reprimido por isso. Você só poderia ser reprimido pela fraude propriamente dita, pela falsificação. Ok? Entendeu? Fácil demais. Então a gente pode seguir em frente e estudar a parte referente à conclusão. Porque a conclusão disso tudo é que a tentativa ocorre a partir da execução. Horas, se cogitação e atos preparatórios são fenômenos por si só de sua menos importância, então quer dizer que sobrou para a gente a execução. E a execução é aquela etapa do iter criminis na qual a tentativa ocorre. Mas o que é tentativa? Você sabe dizer? O conceito legal do artigo 14, inciso 2, parágrafo único, diz que tentado é quando você inicia uma execução de crime e este crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Cuidado, hein? A gente sabe que você vai responder pela tentativa de acordo exatamente com a pena aplicável ao crime consumado. Ou seja, a tentativa sofre a mesma reprimenda do crime consumado, mas vai ser diminuída de 1 a 2/3 essa pena, tá bom? Esgotou? Acabou? Entendi ter crimes? Não, você precisa agora saber não apenas o conceito legal de tentativa, isso não te basta. Não adianta você ficar abrindo esse código aí e lendo só isso não. Você tem que saber as modalidades estão na doutrina. E eu te pergunto, quais são as modalidades? Sabe dizer? Assiste esse vídeo aí, vamos ver se você sabe dizer para mim qual modalidade de tentativa que é essa. Olha só, o cara levando um tiro. Pô, professor, o cara morreu. Não, olha lá, gente, ele vai mexer. E quando ele mexe, você percebe que é o quê? Que é uma tentativa, ele está vivo, tá bom? O que ocorre? Qual que é a modalidade?
O nome é tentativa perfeita ou acabada, ou chamado crime falho. Por quê? Porque ele realizou perfeitamente o infrator lá, tá bom? O ofensor. Ele fez todos os disparos. Ele realizou perfeitamente tudo aquilo que ele queria realizar. Ele acabou com toda a conduta que ele queria realizar. Praticou tudo o que queria praticar, mas não atingiu a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Ali foi a vontade divina, né? Porque, enfim, é só assim para aquele cara ter ficado vivo. O que você percebe além dessa modalidade de tentativa? Existe uma outra. Sabe me dizer qual? Olha esse ninja, dá uma olhada nisso, o que esse cara faz. Rapaz, o cara é desarmado com uma tesoura de perna, eu sei lá o que é aquilo, né? Eu nunca vi isso no Pride não, mas olha só. O que você tem que perceber aqui? Qual que é a modalidade tentativa? O indivíduo queria atirar e não conseguiu atirar, concorda comigo? E se ele tivesse efetuado o primeiro disparo, igualmente ele não conseguiria efetuar mais disparos. Ele não conseguiria fazer perfeitamente tudo aquilo que ele imaginou fazer de acordo aí com a sua mente, com o que ele queria praticar. Então quer dizer que estamos diante da chamada tentativa imperfeita, não é perfeita. Ele não fez perfeitamente tudo o que ele queria praticar. E nesse caso fica fácil notarmos que quando o agente não esgota os atos de execução, no primeiro ele esgotou os atos de execução, e não pratica tudo o que queria praticar, não atinge a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Entendeu isso? Na perfeita ele esgota todos os atos de execução, na imperfeita ele não esgota todos os atos de execução. Enfim, ficou fácil demais agora. Partimos para uma outra imagem, representativa de outra modalidade. Sabe me dizer qual? Um cara ensanguentado, levou vários tiros e pegou o celular e foi ligar para a galera aí para ajudar ele. Pergunto, que modalidade que é essa? Caríssimo, essa é a tentativa cruenta ou vermelha. Exatamente. Essa tentativa cruenta ou vermelha significa simplesmente que o sujeito, tá bom? O sujeito passivo ali, ele sofreu o impacto da bala. Olha só, quando o agente, que é o autor, esgota ou não todos os atos de execução, atingindo a vítima, temos a tentativa cruenta. A tentativa cruenta também é chamada de vermelha, porque tem sangue. Então lembra de carne crua tem sangue, então é vermelha. Vale qualquer coisa para você lembrar desse termo aí, cruenta. Então é cruenta quando você atinge a vítima, tá bom? Isso é a cruenta ou vermelha. Em outros termos, temos aqui também um desenho representativo de mais uma modalidade. Professor, por favor, acaba com isso. Não. O que é esse desenho? Professor, isso é algum teste psicotécnico? Olha que legal, vou saber como é que eu vou passar lá na prova. Não, filho, não é psicotécnico, não. Você está viajando sozinho, tá? Volta aqui, sai do seu barquinho. Isso aqui é definitivamente o que é. São flechas ao redor de um alvo. E nenhuma das flechas atingiu o alvo. Quando você não atinge a vítima, não retira dela o que? Sangue. Por causa disso que nesse caso temos a tentativa branca ou incruenta, não é crua, não é cruenta, ela é incruenta. E o que significa isso? Em termos, significa simplesmente que o agente, esgotando ou não todos os atos de execução, não atinge a vítima, não ocorrendo qualquer derramamento de sangue. Essa é a tentativa branca ou incruenta. Professor, acabou, sei todas as modalidades, que beleza. Caríssimo. Eu queria muito falar isso para você, mas na nossa doutrina existe um probleminha. Existem uma série de tentativas que têm esse nome, possuem essa nomenclatura, mas que não são tentativas. Exatamente. Tentativa que não é tentativa. É disso que eu estou tentando falar. E por que a doutrina faz isso? Não sei, vamos persistir. Essas modalidades são, preste atenção, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o crime impossível. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz temos o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistência voluntária, você desistiu de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, é o arrependimento eficaz. Em ambos os casos respondem apenas pelos atos até então praticados. From von Liszt, tá bom? Um penalista de alto escalão da Alemanha, já falecido há muito, ele chamava esse instituto de ponte de ouro, porque possibilitava o indivíduo a ter um acesso a um dado
benefício doutrinário, vamos dizer assim, benefício legal. Por quê? Porque ele desistiu sozinho de prosseguir na sua conduta. No direito penal, nós não temos que diferenciar a conduta dos indivíduos exatamente para permitir a individualização da pena. Temos. Você só consegue fazer isso por meio da proporcionalidade. E a proporcionalidade, ela não surge simplesmente verificando fatos. Tá bom? Porque sob a perspectiva factual, pode ser que a semelhança não gere para você uma possibilidade de realizar essa proporção, mas também levando em consideração a intenção do agente. Então quer dizer que quem desiste de prosseguir naquilo que está executando tem que ser tratado diversamente daquele que não desiste. É claro, é claro. Então ele não vai responder por tentativa. Sabe qual que é o nome da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Para a doutrina, são chamados de tentativa qualificada ou abandonada. Olha que nome interessante. São tentativas que não é uma tentativa. Tá bom? É tentativa qualificada ou abandonada. Posterior, temos o crime possível. Nele, não se pune a tentativa, mais uma vez, olha só, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta, presta atenção na absoluta, impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. O que significa isso? Enfim, em termos, o crime possível é chamado de tentativa inidônea. Mas vem cá, vamos voltar lá para a absoluta. O que tem dentro dele? Tenho aquilo que eu te falei, é para você lembrar do absoluta. Lá na frente nós vamos falar sobre esse assunto. Fácil, né, pessoal? Então, essas aqui são modalidades de tentativas que não são tentativas, mas a gente tem que explicar o que são cada uma dessas modalidades. O que é a desistência voluntária? A desistência voluntária, eu já falei para você, pode ser chamada de ponte de ouro. Você simplesmente aponta uma arma para alguém, atira, você tem 5 balas, você não vai esgotar todo o potencial lesivo da sua conduta. Se você deu o primeiro disparo e você tinha mais 4 para realizar e não realizou, e por causa dessa não realização voluntária, você conseguiu fazer com que o indivíduo ficasse vivo, você não vai responder pela tentativa, tá bom? A desistência voluntária, chamada aí como ponte de ouro, esse instituto aí, ela pode ser voluntária ou arrependimento eficaz, é claro. Ela tem que ser relacionada com intercrimes. Por quê? Porque você percebeu que esse caminho do crime é muito importante. Há uma, para você perceber a partir de quando ocorre a tentativa. Há 2, para você perceber a partir de quando ocorrem outros eventos, outros fenômenos, quando a desistência voluntária. Caríssimo, quando é que ocorre a desistência voluntária dentro do intercrimes? Você sabe dizer? A desistência voluntária ocorre exatamente na execução. Lembra comigo? Você dá o primeiro disparo, você ainda está executando, você não consuma, você não esgota todo o potencial lesivo da sua conduta. Então ficou muito fácil você perceber que a desistência voluntária ocorre durante a execução. Posteriormente, nós temos uma outra característica, é a de que a desistência voluntária admite interferência externa. Isso significa que qualquer um pode começar a gritar para que eu não atire na vítima. Pensa, qualquer um pode começar a gritar. Você não pode me empurrar, porque aí seria tentativa, né? Circunstância alheia à vontade. Mas, quando você pede, pelo amor de Deus, para eu não atirar no seu filho, eu dou um tiro, não vou realizar os demais. Não esgoto todo o potencial lesivo da minha conduta. Por quê? Porque eu fiquei comovido. Caríssimo. Não, ou melhor aqui, ó, houve uma interferência externa, não houve? Houve uma interferência externa. Uma interferência externa no nível cognitivo. Ninguém me empurrou, eu não fui impelido a sair dali a qualquer custo, simplesmente eu resolvi parar porque eu fiquei comovido. Então, isso é a desistência voluntária. Agora, se eu tivesse ouvido o barulho da sirene da polícia e tivesse saído correndo do local, desculpa, eu não tinha outra saída, tinha? Ou eu saio correndo ou eu sou preso? Então, nesse caso, você não desistiu voluntariamente, você desistiu forçosamente, algo te impeliu a sair dali. Não foi só a questão de alguém estar gritando para você não atirar. A polícia está chegando, meu irmão. A Rotan está chegando aí, você vai sair correndo. Por que eu tenho que saber que a desistência voluntária admite interferência externa? Porque você tem que diferenciar essa interferência externa do instituto da espontaneidade. Por quê? Porque a espontaneidade não admite interferência externa. Resumindo, a sua desistência voluntária não precisa ser espontânea, não precisa partir do seu próprio pensamento. Ela pode partir do seu próprio pensamento, mas não precisa. Então, cuidado com a sua prova. Quando falar, a desistência voluntária precisa ser espontânea? Não, não precisa não. Ela pode ser espontânea? Pode sim, caríssimo. Posterior a este fenômeno, vamos aí olhar o arrependimento eficaz, que também garante um benefício ao agente.
E assim como a desistência, nós temos que estudar o arrependimento eficaz sob a perspectiva do iter criminis, para saber em qual etapa do iter criminis podemos dizer que o arrependimento eficaz ocorreu. Em qual etapa foi? Na consumação, exatamente, arrependimento eficaz. O nome já deixa isso claro. Você se arrependeu e conseguiu eficazmente evitar que o resultado se produzisse. Como? Dessa vez eu esgotei todo o potencial lesivo da minha conduta. Todo o potencial lesivo da minha conduta. Lembra do vídeo? O cara atirando várias vezes no outro? Vamos dizer que ele atirou várias vezes, ele virou as costas correndo. De repente ele voltou, pegou o cara no colo e levou para o hospital. Se o cara sair vivo do hospital, houve arrependimento eficaz. Se o cara morrer, ele vai responder pelo crime propriamente dito. Então, o arrependimento eficaz é exatamente isso. Tem que ser eficaz, tudo bem, caríssimo? Então, fácil a compreensão da desistência do arrependimento, mas resta a gente entender a diferença entre arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Você sabe? Quero falar só do arrependimento posterior, porque do eficaz você já entendeu. No arrependimento posterior, existe um fenômeno que ocorre posterior à consumação do delito. Mas esse delito não pode ser um delito que gere violência ou grave ameaça. Homicídio tem violência ou grave ameaça, meu filho? Tem, então não pode ser alvo do benefício do arrependimento posterior. Ok? Lesão corporal tem violência ou grave ameaça? Tem, então não pode ser alvo do arrependimento posterior. Furto tem violência ou grave ameaça? Não tem. Então, agora sim, já que é um crime sem violência ou grave ameaça, se você devolver aquela coisa que você furtou até o recebimento da denúncia, até, pessoal, não é após o recebimento da denúncia ou após a feitura da denúncia, é até o recebimento da denúncia. Você vai ter acesso ao quê? A uma diminuição da pena de 1 a 2/3. Então, lembre-se, tá bom? Pós-consumação de crime, sem violência e grave ameaça, com reparação do dano ou restituição da coisa. Ficou claro aí, nas duas características, tanto do arrependimento eficaz quanto do arrependimento posterior, colocamos a palavra pratica-se todos os atos da execução. Isso aí é um vício, praticamente, de linguagem, não é? A gente está agindo aqui de maneira viciosa. Por quê? Porque se você fala que ocorre a partir da consumação, arrependimento posterior, pós-consumação, você precisa falar que é praticado todos os atos da execução. Mas a finalidade aqui é meramente didática. Eu quero que vocês vejam a semelhança e a diferença no âmbito do iter criminis. Superada essa questão, agora sim podemos ver um último fenômeno, chamado aqui de tentativa inidônea, o crime possível. Veja a figura. Você aponta uma arma de fogo para alguém e fala, eu vou te matar. Caríssimo, pelo amor de Deus, não tem viabilidade lesiva nenhuma. Este meio que você vai utilizar, ou seja, o instrumento do crime, a arma de fogo, é absolutamente ineficaz. Então, nos vale relembrar que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, lembra a arma de fogo, ou por absoluta impropriedade do objeto. Qual? Eu vou lá e atiro num corpo sem vida. Eu achava que o cara estava vivo, mas ele estava morto. Você concorda comigo que o objeto sobre o qual recai a minha conduta é o corpinho sem vida? Exatamente. Eu não posso ser reprimido por homicídio de alguém que já não tinha vida no momento em que eu efetuei o disparo. Então, convenhamos, cuidado, não vai confundir meio ineficaz e objeto impróprio absolutamente com meio ineficaz e objeto impróprio relativamente. Porque uma coisa é eu dizer que a arma é de brinquedo, a arma não funciona, a arma não tem potencial lesivo. Outra coisa é eu dizer que a arma é antiga e que ela pode disparar. Ela não dispara há 10 anos. Mas ela pode disparar. Ela pode disparar, enfim, pode lencar, pode acontecer qualquer coisa. Mas ela tem viabilidade, é questão de sorte. Quando a gente fala que é questão de sorte ou que tem alguma viabilidade lesiva, nós não estamos falando que o meio é absolutamente ineficaz. Estamos falando que ele é relativamente ineficaz. Então, o indivíduo poderá ser sancionado pela sua conduta, mesmo que a arma não dispare. Poderá ser o quê? Tentativa, tá bom? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Por uma sorte, a arma não disparou. Ok, caríssimos? Então, ficou fácil você compreender o que era a ineficácia absoluta do meio instrumento do crime, e o que era a impropriedade absoluta do objeto. O objeto é aquilo sobre o qual recai a conduta do agente. Agora, enfim, pelo que responde um agente quando amparado por um desses institutos? Quando ele é amparado pela desistência voluntária, pelo arrependimento eficaz ou pelo crime impossível? Pelo que ele responde? Tentativa? Tem certeza? De jeito nenhum, tentativa não é não, né? Tá bem errado isso. Mas, pelos atos até então praticados, essa tá correta? Poxa, professor, uma questão com alternativa A e B tá de sacanagem, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Pelos atos até então praticados? Sim, pelos atos até então praticados.
Você acertou isso daí? Porque se você não acertou, você se fudeu, né? Não é possível que você não aprendeu nada até agora. Quais são os atos até então praticados? Você sabe formular alguns exemplos para mim? Formula aí. Se eu entro dentro da sua casa com uma arma de fogo para matar-lhe e depois eu percebo que você já está morto, seria um caso de crime impossível. Não ir, a perícia descobriu que os meus disparos o atingiu, mas você já estava morto. Você vai ser responsabilizado possivelmente pelo porte ilegal de arma de fogo ou ainda pela violação de domicílio. Ficou fácil entender? Ficou, né, caríssimo? Espero ter te ajudado neste encontro. Se você quiser ter acesso a um material completo, acesse o nosso site, tá bom? www.entendidireito.com.br. A partir de fevereiro, estamos trabalhando quase que diuturnamente para pôr esse site no ar com todo aquele conteúdo que é necessário para otimizar os seus estudos, ou seja, não apenas essa vinheta, mas várias outros materiais, questões para serem respondidas, provas, enfim, o negócio é colaborar contigo, tá? Se você gostou aí daquilo que você viu, coloque aí embaixo, Entendi Direito, é exatamente o nome do site, e apresente também a sua colaboração. Me diga qual tema que você gostaria que eu ministrasse nessa mesma plataforma. Então, enfim, aguardo você no nosso próximo encontro. E não se esqueça, viu? Me adicione lá na fanpage, tá? Professor Tiago Ciferman, lá pelo Facebook. Aí mantemos um contato mais próximo. Um grande abraço, caríssimo. Um grande abraço a você, caríssima. E até!